E Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E tinha Acasias, ele caiu de um quarto alto que tinha lá em Samaria. E ele ficou doente, ele adoeceu. E sabe o que ele fez? Ele conhecendo o Deus vivo, ele conhecendo que tinha profeta na terra, ele, por ser uma autoridade, e tinha caído, se machucou, viu que não tinha jeito, ficou acamado em cima de uma cama. Só que ele preferiu fazer diferente. Ele falou, eu acho que ele pensou assim, não, eu sou aqui, né? Caí daqui de cima, aconteceu comigo, mas eu não vou buscar as coisas de Deus, não. Chamou lá os mensageiros dele e disse assim, olha, ide, vocês vão lá e consulta a Baal-zebu, deus de Ecrom, e diz para ele, vindo até aqui, que eu estou doente, para ver se eu sararei desta doença. Igreja, quem conhece Deus, igreja, não pode ficar pulando para lá e para cá, não, atrás de milagre da carne, não. Se Deus tiver de te libertar, Ele vai te libertar onde você está. Não importa a igreja que você esteja, não importa se você não congrega, mas está servindo a Deus, não fuma, não bebe, não fala mal de ninguém, não persegue ninguém, não quer mal de ninguém. Isso é toda criatura, igreja. Tem muita gente aqui na terra que não vai para a igreja, mas ele é um abençoado, sabe por quê? Porque ele sabe que não pode fazer maldade. Porque a gente conhece que tem muitos que estão dentro da igreja que pratica mais maldade do que quando estava lá fora. Enrola os outros, vai fazer serviço na casa dos outros, enrola as pessoas, ilude as pessoas. A gente sabe que tem no nosso meio isso. Se no passado teve, não lembra de Judas? Judas estava do lado do Senhor, viu milagre, viu tanta coisa, e o Senhor confiou nele. E aí, vamos dar continuação naquilo que a gente estava se programando aqui. É assim mesmo. A gente está aqui, a gente está trabalhando. A gente trabalha com a ferramenta na mão. Somos que nem aqueles soldados que estavam junto com o Gideão. É uma mão na ferramenta e a outra mão trazendo água na boca, vigiando. Porque se abaixar a cabeça para beber água, o jacaré pode pegar, o inimigo pode pegar também. Mas vamos voltar no que a gente estava falando. Então ele mandou consultar Baal-zebu, deus de Ecrom, e foi. Mas no meio do caminho, o Senhor disse, Elias, o tesbita, desce para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e diz-lhes, porventura, volta para o rei que vos mandou e diz para ele, que porventura não há Deus em Israel, para que possa consultar ele? Pois pode dizer para ele que da cama que ele subiu ele vai morrer e dela não vai descer. E os mensageiros voltaram. E o rei disse, por que vocês voltaram? Cadê? O que Baal-zebu falou? Falou, olha, no meio do caminho, um homem desceu lá, um profeta, e disse para nós que você não deveria consultar Baal-zebu, deus de Ecrom, você deveria consultar o Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus que ajudou o nosso povo, disse ele. E ele disse assim, como que era esse homem? Como que era esse profeta? Ele disse, era um homem vestido do cinto. Quando falou, já sei, é Elias o tesbita. Ele falou, então vou matá-lo, vou matar ele. Pega aí uns 50, vai logo 50. Uns 50 capitão de 50, com os seus 51 pessoas contra um homem só. Olha só, igreja. Mas toda a ferramenta preparada contra nós, ela nunca vai prosperar. Pode vir uma legião de demônio, pode vir uma multidão de gente. O Senhor te tira por cima. Quando o Senhor quer fazer milagre, igreja, Deus faz, hein, igreja? A gente vê aí que Deus está fazendo milagre mais com muitas criaturas em ponto de ônibus, que o ônibus vai bater, caminhão vai cair, o trem vem passando. Muito milagre Deus está fazendo. E hoje em dia, para ver milagre contado dentro da igreja, tá difícil, hein? Aí o que acontece? Foram. E chegou lá o capitão de 50, com toda a sua autoridade, né? Gritou, homem de Deus, o rei diz, desce depressa e vem falar com ele. Ele falou assim, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e o teu 50. E fogo desceu do céu e consumiu. E ele mandou outro capitão de 50, o segundo. E o segundo também foi com toda a autoridade. Não, nós somos autoridade, ele tem que respeitar, vamos dizer assim. Chegou lá, desce aí, vai, o rei quer falar contigo lá.
Por que você barrou os outros lá? Vamos dizer assim, né, igreja? A gente fala assim para você entender. Não está assim na Bíblia não, mas a gente fala assim para você entender. O desaforo daquele que tem uma autoridade, e ele acha que a autoridade dele pode salvar vidas. Muitas vezes a autoridade tem que chegar na paciência, na humildade e saber com quem está falando primeiro. Não já vir com tudo, com pedras, e que nem eles vieram tudo já com espada para cima do servo de Deus que estava lá, Elias o tesbita. Fogo do céu também desceu e consumiu eles também. Aí mandou um terceiro capitão de 50. Mas só que esse capitão de 50, eu acho que ele já viu a situação do que tinha acontecido. O que ele fez? Ele disse: homem de Deus, peço-te que tenha misericórdia de mim e destes 50 teus servos. Olha, deu para ele. Desses 50 teus servos, nós vimos que os 2 capitães de 50 aconteceu aquilo. Por isso peço-te, tem misericórdia de nós. O Senhor disse assim, olha, para tu ver a humildade, hein? O Senhor disse: Elias, desce, pode ir com este, não temas. Ele foi. E entrando dentro do palácio do rei, irmão, aí que a gente tem que ver quem serve a Deus mesmo para falar. Porque tem muito servo de Deus que ele fala de Jesus, ele fala de tudo, mas na hora da ponta da faca, meu irmão, sai tudo correndo. Eu fui com um irmãozinho orar numa casa, não sei se foi Samaritá aqui, fomos orar numa casa de pessoas de outra igreja que convidou ele para ir. O que foi que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a oração foi forte, viu, meu irmão? Deus tomou o irmãozinho lá, e eles não tinham palavra não, eles vinham para cima. Eles queriam vir para cima na pregação e já estava já nos intimidando. O semblante deles dava para ver que eles não estavam gostando do que estava acontecendo. E a moça chorava, agradecia, tudo, sabe? A moça ficou contente. Mas só que quando a gente saiu lá para fora, meu irmão, um monte de gente com um pau na mão para bater na gente lá, ó, para dar uma surra na gente. Um monte deles. A gente não vai falar o nome da igreja aqui deles, porque a gente não vai generalizar poucos que não teve entendimento nem sabedoria, né, das coisas, né, que compõem com o seu ave, é que os irmãos vivem em união, não importa de que igreja que seja, somos todos irmãos aqui, ó, na face dessa terra. Só sei que estava tudo lá com pau para bater na gente, igreja. Mas só que a gente não correu não, mas também não fomos para cima, porque muitos deles, mas ficamos ali na comunhão, e Deus tomou um caminho, a moça foi lá, conversou com todos eles, foram embora, e nós, ó, vamos embora para casa, sossegado, não podemos temer. A gente não deve ter medo, nem medo da morte você deve ter, porque senão ela te ameaça de dia e de noite. Ela não vai te levar, mas fica te ameaçando de dia e de noite. Qualquer tossinha que você pegar, qualquer dor que você sentir, ele já vem no teu ouvido dizendo: é um câncer, olha, teu pâncreas, olha, cuidado, ixi, olha, aquela morreu disso. Pronto, começou a trabalhar dentro da tua mente. Tu vai pegar síndrome do pânico, vai entrar numa depressão, aí a tua própria mente vai te matar. Você sabia que a própria mente da gente dá vida? Se você plantar dentro da tua mente coisas boas você vai fruir. É que nem plantação. Mas se você deixar o bichinho entrar, ele vai comer toda a lavoura. Mesma coisa é a gente, igreja. Você não vê uma mulher, quando ela deseja ter um filho, ela pensa tanto que tem um filho que ela fica com a barriga grande, chega até, né, parecer que tem leite. Aí ela vai no médico. Quando o médico chega para ela e fala: não, você não está grávida. Isso se chama gravidez psicológica. Olha só, psicologia, hein? Por isso que existem os psicólogos, que é para isso mesmo, para orientar e fazer a pessoa voltar para a mente para o lugar, porque muitos ficam ali, viu? Mulher com barrigão aqui, ó, esperando o neném. Quando chega lá, não tem nada. Gravidez psicológica, igreja, já viu isso? Para você ver o poder que tem, hein? Então a gente, igreja, tem que consultar Deus. Não fica pulando de cerca para lá e para cá, não. Na igreja que você está, olha bem. Se você vê que está fazendo coisa errada, se tu vê lá que está muita bagunça, sabe? Se você vê que não está, tudo bem. Mas se você vê que é uma igreja boa, o importante é você também, sabe? Respeitar Deus. Muitas vezes tem muitas pessoas que eu conheço que não vão para a igreja e são mais, olha, de igreja, são pessoas boas, hein? São pessoas de caridade, põe a mão no bolso, ajuda os outros, e não tem muito dinheiro não. Você pode dizer: ah, a pessoa está ajudando porque tem muito. Não, eu conheço poucos, tá? Muitos irmãos que andaram comigo, que nem esse irmãozinho que estava comigo no dia que eles queriam bater na gente,
é o nosso querido irmão Marcos Neves. Não sei se os irmãos conhecem. Marcos Neves. Ele é parente da família Garcia. E hoje ele faz uma obra de piedade. E nós morávamos na favela. Era um sonho dele. E hoje ele tem um instituto chamado Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux. Vocês podem procurar aí nas internet que você acha ele. Instituto Áudio Pluricultural Fiat Lux. E recomendo, hein, igreja? Pode ajudar sim. E pode vir visitar aqui a obra que ele faz, que vocês vão ver que é veraz e verdadeira. Ele ajuda todo mundo, não quer saber de nada não. Ele quer saber que o Senhor, quando esteve na terra, o Senhor não escolheu. Não, olha, só come os crentes, só come os servos de Deus. Não, ele falou, coloquem 50 e 50 aí. O que tem aí? Só tem peixe e pão. Só tem peixe e pão. Ele dividiu para todo mundo, igreja, aquele peixe e pão. E tinha muitos ali que não serviam a Deus, estavam ali vendo, curiosos, tudo, e estavam ali porque tinha comida, eles gostavam de comer. E o Senhor sempre preparava um peixe, um pão, Pedro ia pescar, sempre ali. Então o povo que está ali, nem todos serviam a Deus. Porque se todos servissem a Deus naquele tempo, naquele dia não tinha, por voto, dizer para soltar Barrabás do que Jesus, né? Poucos disseram, solta Jesus, mas a maioria disse, nós queremos Barrabás. Para você ver, comer e beber do que o Senhor deu, e fizeram isso. Mas o Senhor nos ensinou a amar a todos, e que quando ele veio aqui, ele pregou o evangelho para todos. Ainda disse para nós, olha, não julgue ninguém nunca, não persiga ninguém nunca, porque o perseguidor é perseguido, o que julga é julgado. Sabe o que vocês fazem? Busca a mim, pega aí a vossa cruz e siga-me. Agora é a vez de vocês. Mas não julga ninguém não, porque se você julgar, você vai ser julgado. E se você amar, você vai ser amado. A gente nunca vai ter recompensa das pessoas que a gente faz as coisas certas. Você pode dar 10 mil para uma pessoa hoje, talvez ela nunca vai te dar nada. Mas o importante é você saber que você fez as coisas certas. Sabe? Você fez o que? Você cumpriu o mandamento. É que nem honrar o pai e a mãe. É um cumprimento do mandamento. Infelizmente vamos ter que desligar porque os movimentos estão chegando aqui nas dependências do PAN. Eu tenho que desligar, tá bom? Deus abençoe a todos.